Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo Trânsito e o papo de hoje é emprestar o carro, um erro que pode custar caro. Pois é, vamos falar sobre aquela situação que parece inofensiva, sabe? Emprestar o carro para alguém. Mas olha, esse gesto de amizade pode sair e muito caro. Vamos entender o porquê. Pensa só, quem nunca passou por isso, né? Um amigo, um parente chega e pede o carro só para ir ali rapidinho. O problema é, a pessoa não tem carteira de motorista. Parece uma coisa boba, um favor simples, mas e as consequências de verdade? O que a lei diz sobre isso? A resposta, olha, pode surpreender muita gente. E para a gente não ficar no eu acho que, vamos direto na fonte, certo? A resposta para tudo isso está lá, oficial, no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. É ali que o jogo é explicado, preto no branco, sem margem para dúvida. Então vamos lá, qual é a infração exatamente? O texto é bem claro. Permitir posse e condução do veículo a pessoa sem CNH, PPD ou ACC. A palavra mais importante aqui, pessoal, é permitir. Presta atenção nela. Isso já mostra que o foco não é só em quem está dirigindo, mas em quem deixou dirigir. Entrando um pouquinho na parte técnica, que é super importante, o código dessa infração é o 51180 e ele tem base, tá? Tá lá no artigo 164 do Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, não é algo vago, existe um artigo na lei só para falar dessa responsabilidade. E agora, atenção, porque aqui está o pulo do gato, a parte que muita gente se confunde. Nessa infração, o autuado, o infrator, não é quem estava dirigindo sem carteira, não. O infrator, para a lei, é o proprietário do carro. É isso mesmo, a responsabilidade é de quem é o dono do veículo. Bom, e as consequências? Pode apostar que são pesadas. A infração é considerada gravíssima, ou seja, está lá no topo da escala de gravidade do nosso código. É o tipo de coisa que a lei considera um risco muito, muito alto. E o que significa ser gravíssima na prática? Pontuação máxima. Estamos falando de 7 pontos, direto na carteira de habilitação do proprietário. E não importa se a pessoa estava em casa, dormindo do outro lado da cidade, os pontos vão para a CNH dela. Certo. E no bolso, como fica? Ah, não é uma multinha qualquer, não. A multa aqui tem um fator multiplicador. O valor de uma infração gravíssima é multiplicado por 3. Agora aquele favorzinho começa a doer de verdade no bolso, né? E achou que acabou? Que nada, ainda tem mais. Na hora que o carro é parado, a fiscalização aplica uma medida na hora, a retenção do veículo. É isso mesmo, o carro fica ali, parado, até aparecer alguém habilitado para poder levar ele embora. Imagina o transtorno. Ok, mas a lei é cheia de detalhes, né? E aqui tem um que é muito interessante. O manual faz uma diferença bem específica entre duas palavras, permitir e entregar. Parece a mesma coisa, mas essa pequena diferença de palavras muda tudo. Olha só que interessante. A gente está falando da infração de permitir, certo? Isso acontece quando o dono do carro não está junto. Ele emprestou e foi embora. Agora, se o proprietário estiver ali, do lado, presente no veículo, a infração muda. Aí o verbo é entregar, e o código da infração é outro, o 56-10. Ou seja, estar presente ou ausente define qual regra se aplica. Bem específico, né? Então a gente já falou de multa, de pontos, de retenção do carro. Parece que é só isso, né? Um problema administrativo. Mas a situação pode ficar ainda mais séria. Pode, acredite, virar um problema criminal. É exatamente isso. Existe um crime de trânsito, lá no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz o seguinte: é crime permitir, confiar ou entregar a direção a alguém não habilitado, se isso gerar perigo de dano. E olha o detalhe crucial: não precisa acontecer um acidente, uma batida. O simples fato de gerar uma situação de perigo já pode ser o suficiente para configurar o crime. Então, vamos recapitular como a coisa toda funciona na prática numa blitz, por exemplo. São duas multas diferentes na mesma abordagem. Uma vai para o proprietário, que não está lá, aquela gravíssima multiplicada por 3 com os 7 pontos na carteira. E a outra multa vai para quem está dirigindo sem habilitação. Resumindo, todo mundo se complica, ninguém escapa. No fim das contas, a lição que fica bem clara, né? A responsabilidade no trânsito não começa quando a gente gira a chave na ignição. Ela começa bem antes, no exato momento em que alguém decide entregar as chaves para outra pessoa. É um ato de confiança, sim, mas que vem com um peso legal enorme. E para fechar, fica uma reflexão que vai muito além de multa, de pontos, de lei. Pensa um pouco. Qual é o custo real, o custo que não está no papel, de um acidente sério causado por alguém que estava usando um carro emprestado? O custo financeiro, claro, mas e o emocional?
Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Esse material foi uma produção de J. Nascimento. E aí, gostou do papo? Então já sabe, deixa aquele like e segue a gente nas redes sociais. Para entrar em contato, o e-mail é federaisdoensino@gmail.com. Um abraço e até a próxima.